Bom dia, segunda-feira, dia 28 de dezembro e nós estamos aqui mais uma vez reunidos. Eu entrei uns minutinhos antes porque estava tendo um probleminha na conexão e eu já entrei uns minutinhos antes para averiguar se está tudo ok. Bom dia, Vanessa. Bom dia, tudo bem, minha querida? Dia 28 de dezembro, hoje eu estava falando aniversário da Raquel, filha da Cida Mariano, minha amiga aí de Terra Boa que eu amo. Uma pessoa que eu amo demais. A Raca e a filha e a mãe dela também, a Cida Mariano, foi uma pessoa extremamente importante na minha vida. Eu bendigo a vida da Raquel e bendigo por tudo aquilo que ela já me proporcionou, uma amizade sincera, bacana, que eu amo demais. Então hoje é dia de agradecer também e louvar pela vida dela, né? E orar por ela, rezar por ela. Grande beijo para Raquel. Já deixei uma mensagem para ela ali antes, né? Logo pela manhã e também no Instagram, para que a gente possa já começar o dia bem e ela já receba essa mensagem minha ali, entusiasmada, alegre. A Raquel e a Cida Mariano foi muito importante na minha vida, me ajudou demais, uma pessoa de uma sabedoria muito grande, a Cida Mariano, saudosa Cida. E hoje Deus vem nos falar sobre a solitude, que é diferente da solidão. Olha aqui que Deus vem nos falar. Não tenha medo da solitude. Vamos ler essa mensagem de hoje. Agora sim, 7 horas. Eu entrei um pouquinho antes, porque estava dando problema aqui na conexão. Então vamos lá começar a nossa mensagem de hoje, segunda-feira. Já estamos aí finalizando 2020 e já vamos iniciar 2021, calendário civil. Na verdade, o ano novo para o cristão já chegou faz tempo, porque o ano novo ele se inicia ali já no período natalino, porque é uma vida nova. Então o calendário civil é diferente do calendário cristão, mas civilmente nós vamos comemorar agora, celebrar agora sexta-feira, né? De quinta para sexta é o nosso ano novo. E vida nova já em Jesus, porque ele já nasceu, nós estamos na oitava do Natal, ou seja, nós estamos ainda em Natal, ainda é Natal. 8 dias a partir da data do Natal ainda nós estamos, ainda é período de Natal. É tempo de renovação ainda. Olha o que Deus vem nos dizer nessa mensagem hoje. Não tenha medo da solitude. Tenho um ministério para você. Olha o que Deus vem nos dizer hoje. Ainda não o descobriu, porque você tem tentado de forma zelosa, sincera e com o coração humilde, agir de acordo com os padrões dos outros. Não tenha medo da solitude. Não perderá o meu toque, não perderá a bênção. De que maneira uma outra pessoa poderia dar-lhe maior alegria e uma percepção mais clara do que eu posso dar a você? As Escrituras dizem, não precisa de que alguém os ensine, porque a unção habita em vocês. Uma vida abençoa a outra e certamente aprendem pela observação e pela comunhão. Mas tudo isso empalidece como a chama vacilante de um palito de fósforo diante dos raios solares ofuscantes, quando comparado à luz mais completa e à comunhão mais profunda que pode e deve ser encontrada em vigílias prolongadas sozinho comigo. E Deus vem nos dizer, a palavra aqui citada é capítulo 2 da primeira epístola de São João, versículo 27, que diz assim: quanto a vós, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas, como a sua unção vos ensina todas as coisas, assim é ela verdadeira e não mentira. Permanecei nele como ela vos ensinou, ou seja, permanecer em Deus e na sua unção, na unção de Deus. Bom dia. Para quem chegou agora, não quis interromper ali, mas um bom dia, um abençoadíssimo dia, excelente dia para nós. Hoje eu acordei animada, alegre, uma amiga minha está fazendo aniversário, falei logo no início, a Raquel, filha da Cida Mariano, que eu amo, lá uma amiga minha de Terra Boa de muitos anos, que me auxiliou muito em um período muito conturbado da minha vida, e a Cida Mariano, que foi uma pessoa fantástica, que me ajudou lá no 2º grau a fazer as coisas para o vestibular. Cida Mariano, uma pessoa maravilhosa, que
eu espero em Deus e rezo para que ela esteja na glória de Deus, né? Cida Mariana é uma pessoa fantástica, ajudou muita gente em Terra Boa, muita gente. Aquela mulher era fantástica. Quem não reconheceu o valor dela, perdeu, porque ela é uma pessoa valorosa. Agora, o que Deus está nos dizendo hoje, gente, a primeira coisa que eu quero esclarecer é com relação à solitude e solidão. Vou tomar uma aguinha, porque minha voz já está uma bênção. Vamos lá. A solitude é aquele retiro, aquela retirada, aquele momento em que nós queremos ficar sozinhos propositadamente. Ou seja, nós nos retiramos da muvuca, vamos dizer, do dia a dia, do corre-corre, para estarmos na presença de Deus. Então, assim, é aquela solidão, entre aspas, diferente da solidão que a gente conhece. Às vezes a pessoa fala assim, nossa, eu sou tão sozinha, estou triste, eu quero alguém na minha vida. Aquela solidão, aquela coisa de se sentir sozinho, de se sentir abandonado, e isso tem a ver com a rejeição. Isso tem raízes lá na rejeição daquele livro que eu cito para vocês, se vocês puderem ler, da Joyce Meyer, que é A Raiz de Rejeição. Que, aliás, está aqui. Deixa eu fugir da câmera, porque esse livro aqui, gente, A Raiz de Rejeição. Esse livro é maravilhoso, importantíssimo. Quem não leu, leia. Vale a pena. E um que eu tinha citado outro dia, aproveitando o momento, é esse também, que é da mesma autora, Eu e Minha Boca Grande. Ó, 2 livros extraordinários. Mas voltando à solidão. Solidão, geralmente, ela tem raiz na rejeição. Pessoa que se sentiu rejeitada, então ela não gosta de ficar sozinha. Ela sempre tem que estar com pessoas ao entorno. Por quê? Porque quando ela se vê sozinha, ela não consegue enfrentar seus próprios medos, seus próprios demônios, que digo. Não demônio, né, o inimigo, enfim. Mas as suas tristezas, as suas dores, enfrentar os seus sofrimentos. E isso é ruim, tá? Isso é ruim, por quê? Porque nós temos que enfrentar, nós temos que ter a ousadia e a coragem de enfrentar aquilo que nos incomoda. Então, nem tudo é coisa do inimigo, nem tudo é obra do demônio. Mas nós mesmos temos que ter essa coragem, a ousadia de enfrentar os nossos medos, a tristeza, aquilo que vem da raiz nossa lá da infância, e muito, praticamente 99% é da rejeição. A rejeição que nós sentimos no útero da mãe, ou depois, enfim. Já expliquei um pouco disso para vocês, mas para entrar aqui na parte espiritual e explicar a diferença da solitude e da solidão. A solitude é aquela eu querer estar sozinha, eu desejar estar sozinha entre aspas, sozinha comigo, fora de pessoas. Sabe quando eu falo para vocês que eu fiz muitas vezes o retiro espiritual? De ir para o mosteiro, de ficar fazendo. Agora eu estou num período de muita oração, muita mesmo. E meu filho aqui, o Diogo, ele me respeita muito nisso. Uma que ele gosta de ficar, o comportamento dele já é uma pessoa que ele não gosta muito de gente, como eu. Mas eu, mesmo gostando de muitas pessoas, eu preciso me retirar. Para quê? Para me abastecer do Espírito Santo, me abastecer nas minhas orações e ficar com as minhas emoções, vendo o que eu ainda preciso mudar, o que ainda eu preciso conversar comigo, Anice, e trabalhar. Medos, tristezas, inseguranças, enfim, tudo isso nós temos, tá? Não é que eu não tenha, eu tenho em menor grau porque isso já vem trabalhando. Mas eu ainda preciso, e cada pouco o mundo traz coisas, energias que nós precisamos lidar todos os dias. E se nós catamos essas tristezas, essas coisas negativas, escondemos num baú, uma hora esse baú vai abrir e aí vai ser um vulcão em erupção. Então nós precisamos trabalhar para que isso não venha à tona de uma vez só. Causas de explosões, de suicídios, de raivas, de acessos de ira, é em razão dessas tristezas não trabalhadas, dessas emoções negativas que vão ficando guardadas ali. Uma hora explode. Então a solitude, ela vai nos ajudar. Tá? Diferente da solidão, que é aquela coisa de me sentir sozinha, desamparada, abandonada por todos, é a solitude. Jesus no deserto. Lembra de Jesus, quando ele se retirou 40 dias e 40 noites para estar com o Pai, para estar fazendo lá o seu jejum, a sua oração, e ali ele também teve um combate muito grande com o demônio, que o tentou muitas vezes, né, que vivia atentando ele e tentando, né, fazer com que ele saísse dos planos do Pai.
E eram os momentos que Jesus se retirava dos seus apóstolos também para estar ali sozinho, mas era uma solidão, uma solitude, perdão, uma solidão provocada. Ele queria estar sozinho, porque para se abastecer. E Deus vem nos falando assim, não tenha medo dessa solitude. Por quê? Porque nessa solitude você não está sozinho. Eu estou com você, o meu espírito está com você. Olha só que coisa gostosa. Então, nesses momentos de solitude, nós estamos junto com Deus. Deus está ali. Por quê? Porque é o momento em que nós tiramos para conversar conosco, conversar com Deus, pedir a unção do Espírito Santo para que Ele venha nos falar ao coração o que nós devemos fazer. Lembra que nós pedimos, semana passada eu falei muito sobre isso, de nós pedirmos a Deus discernimento e sabedoria? Nesses momentos de solitude, nesses momentos de solitude, quando nós estamos ali realmente prontos para estar conosco e com Deus, longe, né, das coisas do dia a dia, nesses retiros, que não precisa necessariamente você ir para um lugar físico, você pode fazer esses momentos de solitude dentro da sua casa, num cantinho, você tirar ali, vou ficar ali 15 minutos, 5 minutos com Deus, para Ele falar o meu coração. Então, essa solitude, seja ela longa ou não, seja ela em um local físico completamente deserto, ou seja, dentro da sua própria casa, esse momento de solitude é necessário para nos reabastecermos, que ali Deus vai falar conosco e nos dá esse discernimento. Senhor, o que eu devo fazer? Por quê? Porque nós temos que discernir o que fazer e agir com sabedoria. Então, nós primeiro discernimos o que nós temos que fazer através da luz do Espírito Santo. E depois nós partimos para a ação com sabedoria, ou seja, agir com sabedoria. Então, o discernimento é diferente da sabedoria, já expliquei semana passada. E Deus vem nos dizer aqui muito claramente que nós precisamos dessa solitude. E para não ter medo, olha isso. Eu tenho um ministério para você, olha o que Deus vem nos dizer. Você ainda não descobriu porque você tem tentado de forma zelosa agir de acordo com os padrões dos outros, agir de acordo com as coisas do mundo para não desagradar as pessoas. Lembra que a gente sempre fala aqui? Buscar primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas, mas às vezes nós buscamos agradar outras pessoas, porque o que vão pensar de nós? Nossa, o que vão pensar se eu tirar meu momento para rezar? A pessoa fala, está rezando o tempo todo. Ou então, que mesmo em outras ações, tá? Estou falando aqui no momento de oração, porque nós estamos aqui numa live matinal, senão eu falaria de outras coisas se eu estivesse mais voltado para o processo de coaching, que também é espiritual, mas trazendo mais para o campo espiritual. Às vezes nós ficamos preocupados com a opinião dos outros. Mas e se eu falar isso, a pessoa, o que ela vai pensar de mim? E se eu disser, gente, nós não estamos aqui para agradar outras pessoas. Nós temos que agradar primeiro a Deus. E nós agradamos as outras pessoas à medida que nós fazemos a vontade de Deus. E quem não se agradar disso, digamos que nós estamos num processo aí de aproximação com Deus. E claro que nós vamos deixando muitas coisas do mundo que não condizem mais com a vontade de Deus. Só que tem pessoa que vai ser desagradada. Nem Jesus agradou. Hoje eu já não tenho essa pretensão, mas o que eu quero fazer primeiro? A vontade de Deus. Agora, as pessoas que são de Deus vão aceitar isso. Por quê? Porque elas falam, puxa vida, ela está buscando uma vida melhor, essa pessoa está buscando uma vida melhor. As pessoas que não compreenderem isso são pessoas que ainda não foram tocadas pelo Espírito Santo e ainda não compreendem a dimensão do amor de Deus. Deus não está dizendo para nós ficarmos o dia inteiro dentro de uma igreja rezando. Cada um tem seu ministério. É claro que se eu sou uma freira, se você é um sacerdote, você tem uma vida de oração diferente de um pai de família, diferente de uma mãe de família. Então nós temos os nossos momentos de oração mesmo, em que nós paramos tudo para fazer nossas orações, para rezar, mas nós temos também a vida de oração enquanto nós fazemos o nosso trabalho diário. Lembra que eu disse para vocês? Sempre falo que eu vou fazendo a caminhada e vou fazendo os terços. Sim, porque aí uma coisa não impede a outra. Eu estou em oração. Agora tem momento que eu paro tudo e aí eu venho só para ficar com Deus. Muito mais profundamente. Eu tenho feito isso todas as noites no terço do combate que eu tenho acompanhado do Instituto Hesed, e tem um momento de oração com adoração que finaliza. Quer dizer, naquele momento de adoração eu não posso estar fazendo outra coisa. Ou eu estou adorando a Deus ou eu estou fazendo outra coisa.
Aí essa oração exige um pouco mais da minha parte presencial também, ali, fisicamente. Mas nada impede que eu faça uma oração do terço cozinhando. Nada impede. Então nós precisamos ter isso também. Agora, se as outras pessoas não compreendem que nós precisamos nos abastecer em Deus, é porque essa pessoa ainda não foi tocada pela presença de Deus. Talvez essa pessoa ainda não entendeu o plano que Deus tem para nós, aqui nós temos que respeitar, porque nem todo mundo está num nível de espiritualidade nossa, não que eu esteja num nível superior, mas eu digo assim, temos graus de espiritualidade, e é claro que eu não estou nem próxima do nível que eu gostaria de estar, mas nós precisamos deixar muitas coisas do mundo, deixar de agradar as outras pessoas, perguntar, né, ficar preocupado com as outras pessoas. Nós temos que perguntar, Senhor, isso é agradável ao Senhor? Se for agradável a Deus, então nós estamos no caminho certo, né? E nós vamos desagradar muita gente, infelizmente, mas em razão das vezes da nossa carência, nós não queremos estar sós das pessoas, nós queremos estar junto com outras pessoas, mas Deus está dizendo aqui, não tenha medo da solitude, que ela é muito diferente da solidão. Por quê? Porque você não vai estar sozinho. Olha isso, que coisa bacana, gente. Essa palavra tinha saído para mim já 2 vezes, em 2019, em agosto, e em março desse ano. Então já é a 3ª vez que Deus vem me falando. Não tenha medo da solitude, você não perderá o meu toque, não perderá a bênção. Ele diz, e um trecho que é muito bacana, eu acho bacana isso aqui, ó. Uma vida abençoa a outra, e certamente aprendem pela observação e comunhão, mas tudo isso empalidece como a chama vacilante de um palito de fósforo diante dos raios solares ofuscantes, quando comparado à luz mais completa e à comunhão mais profunda que pode e deve ser encontrada em vigílias prolongadas sozinhos comigo. O que Deus está dizendo aqui? De uma maneira bem sucinta. Qualquer presença de qualquer pessoa, ela vai ser um palitinho de fósforo aceso diante da luz resplandecente do meu espírito. Então, se nós tivermos que escolher a luz resplandecente do Espírito Santo, da presença de Deus, ou de uma outra pessoa, quem você escolheria? Quem você escolhe? E eu custei entender isso, porque eu era uma pessoa extremamente carente. E eu ainda, se eu não cuidar, eu ainda caio nessa armadilha do inimigo. Porque de vez em quando ele faz assim, nossa, você tá sozinha, né? Cadê teus filhos? Porque eu tenho 3 filhos, mas tem dia que eu não tenho nenhum. Não é porque cada um tem seus afazeres, e mesmo o Diogo que está aqui dentro de casa é um jovem, então calcula, né, a criatura como é. O negócio dele é ficar, e ele já tem um perfil diferente do meu, o meu lado influente é muito forte, eu gosto de abraço, de beijo, de toque, ele não. Ele se abraça, ele faz, mãe, ai mãe, né? Aquela coisa de jovem, e ainda que não é aquele jovem que gosta de beijo e abraço. Eu tenho filhos que gostam de beijo e abraço. Os meus, os 3 praticamente não. O mais velho é mais chegado a mim, mas mora lá em Madrid, Cristo. Então você calcula a diferença. Como que é? O único que é mais chegado a mim mora justamente mais longe. E às vezes o inimigo ele suscita, nossa, você tá sozinha, hein? Não tem ninguém com você. E realmente, e ele sabe a minha chaga, ele sabe a minha ferida, porque eu me senti muito rejeitada na infância. Então, se eu não estou na presença de Deus, se eu não digo, vá pra lá, né? Vai de reto, Satanás, porque Deus está comigo. E realmente eu não me agarro nisso, eu dou ouvidos para essa conversa. E aí, essa carência humana, ela não vai ser suprida. Por quê? Porque as pessoas vão e vêm na nossa vida. Ela não vai ser suprida. Não que eu não mereça estar com alguém, não que eu não mereça estar com pessoas, eu gosto, mas eu não posso pôr nisso a minha confiança, isso é consequência. Se eu estou com Deus, Ele vai me trazer pessoas boas para ficar comigo, seja filho, seja amigo, seja esposo, seja esposa, seja namorado, namorada, enfim, Ele vai trazer, mas isso tem que ser consequência. Eu tenho que desejar ardentemente primeiro estar na presença de Deus, porque Ele vai preencher todo esse espaço. Toda essa solidão vai embora quando eu ficar só na presença de Deus. Não parece meio louco? Eu tenho que deixar tudo para ser preenchido por quem é tudo. Olha só. Deixa eu ler aqui. Presença de Deus. Isso, bem isso. Olha só, parece meio maluco, né?
eu tenho que me afastar de todos. Afastar, não estou dizendo, gente, é afastar, deixar todo mundo. Esses momentos de solitude, eu tenho que me desapegar de todos para que eu seja preenchida por quem vai me trazer a verdadeira felicidade. Por quê? Uma coisa que eu cito esses tempos, eu estava falando com uma coach minha aqui, muito jovem, eu falei para esse negócio da metade da laranja, que o Fábio Júnior cantava, é mentira, tá? Não dizer, metade da laranja, 2 amantes, 2 irmãos, isso não existe. Eu tenho que ser uma laranja inteira e a outra pessoa uma laranja inteira para que nós nos demos bem. Porque se eu sou uma metade e quero que o outro seja a minha muleta, quando o outro for embora eu fico manca. Então, como já aconteceu. Eu casei de forma equivocada. Eu casei colocando no outro a expectativa da minha felicidade. Mas não é assim. Eu tenho que ser feliz para também poder fazer o outro feliz. Por quê? Porque o casamento é doação. Geralmente a gente casa para receber e é errado. Nós temos que casar para dar, para doar, para ajudar, para servir. Olha só, gente, eu custei compreender esse troço. Meu Deus do céu. Então eu preciso ser uma pessoa inteira. Porque já sendo uma pessoa inteira, dentro de um casamento, dentro de um relacionamento, eu estou dizendo casamento, mas estou dizendo também serve para amizade, serve para relacionamento de pais e filhos. Se eu não for uma pessoa completa em Deus e com Deus, como que eu vou fazer o outro feliz? Como que eu vou aceitar os defeitos do outro, que também tem que ser inteiro para aceitar os meus defeitos? Eu tenho muitos. Olha só. Então, primeiro eu tenho que me preencher de Deus. Porque se eu estou cheia do Espírito Santo de Deus, eu perdoo mais fácil. Eu aceito que o outro tem defeito. E eu consigo ver os meus defeitos. Olha só. Agora, se eu coloco expectativa no outro, eu coloco um Deus, né, na outra pessoa. Tem pai, tem mãe que agarra nos filhos, gruda nos filhos, que parece um chiclete, gente. Pelo amor de Deus, os filhos têm que ter vida própria. Por mais que eu sinta saudade dos meus filhos, eles têm que ter a vida deles. Isso eu compreendi, graças a Deus. Não quer dizer que eu não sinta saudades. Mas eu consegui, Deus, não sei lá, por um discernimento divino, eu consegui isso. Porque à época eu era muito mais imatura. Mas olha só, tem pai, tem mãe, tem esposo, tem esposa que faz do seu filho, do seu esposo Deus. E quando essa pessoa vai embora, por alguma maneira, seja fisicamente, né, a pessoa deixou, separou, enfim, o filho vai embora para outro lugar, a filha vai embora para outro lugar, ou a pessoa morre, a pessoa, ela desestrutura. Por quê? Porque ela colocou a esperança, a expectativa nessa outra pessoa, porque ela queria viver, né, para essa pessoa. Não, nós temos que viver para Deus. E repletos do amor de Deus, nós darmos esse amor para outras pessoas, porque nós não damos aquilo que nós não temos. E se nós não temos o amor de Deus, como que nós vamos dar amor para outra pessoa? Não vai ser amor, vai ser qualquer coisa. Vai ser um amor doentio, vai ser a gente vê muitas vezes quantos casais aí que se separam, um se mata, o outro, sei lá, vai lá e mata, né? Ou a pessoa se mata, ou ela vai lá e mata. Ou ela, sei lá, se perde completamente. Então nós precisamos estar primeiro em Deus. E Ele vai preencher qualquer vazio, porque onde o Espírito Santo chega, Ele preenche todos os espaços vazios. Ele preenche. E aí sim, quando nós estivermos transbordando do amor de Deus, transbordando do Espírito Santo, nós podemos ter um relacionamento legal com outra pessoa. Tanto filho como amigos. Agora imagina, tem pessoa que eu vejo muito com amizade. As pessoas, é meu amigo, mas se a pessoa arrumar um outro amigo também, pronto, não, aí já acabou nossa amizade, tem que ser só eu. Não é, isso é apego, isso é, sabe, não, Deus me livre, gente, Nossa Senhora, isso não é de Deus. Isso é uma disfunção emocional, um apego demasiado em outra pessoa. Claro que eu tenho que cuidar, tenho que zelar, tenho que amar, tenho que respeitar, tenho que beijar, enfim, tudo isso, meu filho, meu esposo, minha esposa, mas isso não tem que ser a coisa primordial, isso tem que ser espontâneo, mas tem que sempre perpassar pelo amor de Deus. O amor de Deus passa por mim e vai para o outro. Lembra que eu sempre digo, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo? Um casamento que não existe união em Deus, um relacionamento de pais e filhos que não existe união em Deus,
esse relacionamento, ele está fadado ao fracasso. E muitas vezes, gente, muitas vezes, nós pais, nós deixamos isso acontecer. E muitas vezes, mesmo com nossas orações imensas, os filhos nos deixam. E se nós não estivermos fincados no amor de Deus, isso desestrutura, isso rebenta com a vida de uma pessoa. Eu já disse para vocês que eu estou passando por uma aprovação muito grande dentro da minha casa. E se eu não tivesse ali firme em Deus, meu Deus, eu não sei o que seria. Por quê? Porque outra pessoa tem um livre-arbítrio. Meus filhos têm livre-arbítrio para escolher o caminho que eles querem. Esse bendito livre-arbítrio que Deus deu na sua generosidade. Deu para mim, deu para você, deu para os nossos filhos. Agora, se nós não estivermos fincados no amor de Deus, não estivermos assim, agarrados com o Espírito Santo, nós não suportamos esses abandonos dos nossos filhos. E nós temos que estar firmes para orar por eles. E se nós não estivermos firmes em Deus, o marido vai embora, a esposa vai embora, e nós não estamos ali agarrados em Deus para rezar, ou para que realmente que eles vão embora, porque às vezes foi livramento, ou para que eles voltem. Porque há muitos casamentos que são destruídos pela insídia de Satanás. E se um dos dois, pelo menos, forem pessoas de oração, esse casamento pode ser retomado. Eu não compreendi isso quando eu me separei. Eu custei entender isso. Eu falei, tá vendo? Eu custei entender tanta coisa de Deus, mas também Deus tira disso tudo um bem maior. Porque agora eu posso falar com propriedade, nossa, eu não fiz isso, e se eu tivesse feito, talvez teria sido melhor. Como mãe falando agora, eu estou firme na oração pelos meus filhos, porque eu plantei a semente. Se eles se dispersaram de Deus, a semente está lá. Eu tenho que orar, que a minha oração vai irrigando essa semente, uma hora ela vai frutificar. Eu não posso desistir. Eu não posso desistir como mãe. Então eu tenho que me fortalecer. Mas como eu me fortaleço nesses momentos de solitude com Deus? Toda numa campanha de oração, vai até o dia 31, uma campanha muito fortemente. Eu falo até dia 31, mas não sei o que Deus vai suscitar depois. É que eu estou seguindo esse plano de oração. Claro que depois do dia 1º Deus vai suscitar outras coisas, porque ele sempre nos leva para águas mais profundas, se nós queremos crescer na espiritualidade. Mas eu estou numa campanha, num embate muito grande. Eu tenho que ter esses momentos de solitude com Deus, ali junto com Ele, e entendendo as minhas emoções, para eu ter esse discernimento. O que eu devo fazer? Meu Deus, me dá a sabedoria para eu agir. Primeiro eu tenho que entender o que eu preciso fazer. Então não precisa ter medo. Não precisa ter medo quando as pessoas te abandonarem. Deus não te abandona. Não precisa ter medo meu filho me deixou, minha mulher me deixou, minha filha me deixou. Deus vai trazer de volta aquilo que é para ser seu. Deus vai trazer. Mas esteja atento às orações, esteja atento ao que Deus fala ao teu coração através de outras pessoas. Ele fala através da palavra, ele fala através de outra pessoa, Deus fala de todas as maneiras. Então, se eu não tiver esses momentos tranquilos para Deus ouvir, no meio do barulho a gente não consegue ouvir, gente. Às vezes Deus grita conosco e nós não entendemos, nós não escutamos. Por quê? Porque nós não paramos. Nós estamos com os ouvidos fechados, nós estamos com os ouvidos abertos para as coisas do mundo e não estamos com o coração aberto, os ouvidos abertos e os olhos abertos para escutar e enxergar aquilo que é de Deus. Gente, eu peguei sábado, eu vi um testemunho da madre da fundação do Instituto Hesed. Eu não sabia, eu terminei a oração, ele já era por volta das 10 horas, falei, eu vou assistir. São 2 partes. Meu Senhor Jesus, eu confesso para vocês que eu fiquei assim até meio horrorizada com algumas coisas, e eu dormi agarrada eu durmo com o meu terço todos os dias, eu dormi com o terço e a cruz, de tão horrorizada. Se vocês têm medo de algumas coisas, ouça esse testemunho de dia, tá? Porque ela fala muito fortemente da ação do demônio sobre a vida dela. É uma das madres, são 2 que fundaram o Instituto Hesed, e uma delas fala dos ataques que ela sofreu do inimigo, porque ele sabia o plano de Deus na vida dela. Então nós temos que ter esses momentos de solitude. E ela fala fortemente, eu não estava nas coisas de Deus, eu estava nas coisas do mundo. E ela relata como que era a vida dela,
de a sexualidade. Ela relata que ela era uma pessoa extremamente apegada em coisas materiais, uma vida realmente totalmente de luxúria, que não tem nada a ver com luxo, né? Uma sexualidade desvirtuada, um negócio assim, e os ataques do inimigo, que ela esteve frente a frente, cara a cara com o demônio, que queria fazer perder a sua alma. E eu olhei para aquela mulher e falei, mostra as fotos dela do antes, né? Ela freira agora falando, depois, e o que ela era antes. Meu Deus do céu, eu falei, não é a mesma pessoa, em nome de Jesus, o que é isso? Então Deus transforma. Deus tem um projeto na sua vida e na minha vida, e Ele diz aqui claramente, olha isso, gente. Eu tenho um ministério para você, Ele está dizendo para você hoje, todos vocês que estão aqui, eu tenho um ministério para você. Você já descobriu qual é o ministério que Deus tem para você? Se não, então você não ouviu ainda, porque Ele tem. E Ele já deve ter te falado, mas você não ouviu. Então peça a Deus, fala, Senhor, me mostra qual é o meu ministério, me encaminha para Ele. Porque, gente, o mundo pode dar muitas voltas, mas Deus, se Ele tem uma missão, e você começar a rezar em cima disso, essa missão vai se cumprir na sua vida. Como cumpriu dessa madre, não é a Madre Kelly, a Madre Kelly é a que canta, e essa outra tem lá testemunhos, 2 horas mais ou menos de testemunho. Eu coloquei acelerado porque eu não tenho paciência para ficar escutando a pessoa falando assim, nanã, devagar, não dou conta. Isso eu falei, meu Deus, o Senhor cura isso em mim, mas eu não dou conta. Eu sou uma pessoa que assim, a pessoa fala muito devagarzinho, eu não dou conta. Então, como ela falava muito devagar, pensando, eu falei, não, deixa eu acelerar esse troço aqui, para ouvir em 2 horas, aí eu ouvi em 1 hora e pouquinho, né, acelerei no YouTube ali, dá para acelerar, então, né, mais rapidinho. Até porque não era oração, era o testemunho dela. Mas eu fiquei assim, apaixonado por esse Deus, mais ainda, porque eu falei, gente, Deus, se você vê o que Deus fez para unir essas 2 irmãs, que não se conheciam, a irmã Kelly e a irmã que eu não vou lembrar o nome dela, é madre, né, na verdade são madres. Deus fez uma atrasar, outra atrasar, entrar no ônibus, sabe assim, elas foram para Medjugorje juntos, sem saber, sem se conhecer, e Deus já tinha um plano na vida delas. Então, olha só, Deus tem um plano na sua vida, e talvez, por conta de nós desviarmos, e eu falo, Anícia, eu desviei muitas vezes dos planos de Deus, ele deu um trabalho danado para Deus. Por quê? Porque aí eu não estou fazendo a vontade dele, e ele vai dar um jeito de fazer a vontade dele. Mas aí a gente vai dar uma volta muito maior, a gente podia, né, ser mais rápido, aí a gente fica dando uma volta. Então, né, hoje eu já faço diferente, falei, Senhor, acelera logo o processo, porque, né, eu já tô com 53 anos, se o senhor demorar muito, eu vou estar o quê? De bengala já? Pelo amor de Deus, né, acelera esse negócio, porque eu já perdi muito tempo, e eu reconheço que eu perdi. Mas o tempo é de Deus, então Ele está fazendo a obra. E o ministério que Ele tem para mim e para você, só eu vou cumprir, só você vai cumprir. Mas Ele está dizendo, eu preciso desses momentos de solitude com você, não tenha medo dessa solitude. Eu vou estar junto com você, você não vai se sentir sozinho. Por quê? Porque você deseja estar comigo e eu quero estar com você, em comunhão com você. Olha que coisa linda, esse Deus maravilhoso. E Ele está dizendo, toda luz que vai entrar na sua vida, muito maior do que aquele fósforozinho que você está ali, com aquela pegada naquela luzinha fininha ali, daquele palitinho de fósforo que vai queimar no instante. Por quê? Porque eu sou a luz, Ele diz aqui, olha aqui, diante dos raios solares ofuscantes. Olha isso, gente, a presença de Deus é como um sol, Ele é o próprio sol, Ele é a luz, Ele é a luz. Então vamos pedir ao Espírito Santo hoje que Ele faça isso, essa obra na nossa vida. Vamos pedir que o Espírito Santo hoje venha nos trazer esse raio de sol, de luz maravilhosa, ofuscante, mas que não ofusque os nossos olhos para as coisas de Deus, mas que ofusque os nossos olhos para as coisas do mundo, e que essa luz clareie o nosso coração, a nossa mente, e entre em todos os espaços, iluminando todos os porões negros da nossa vida, tudo aquilo, Senhor, que precisa ser trazido à tona, todas as emoções negativas para que sejam trabalhadas, para que sejam tratadas, que nós não sintamos solidão, Senhor, que nessa solitude o Senhor preencha o nosso coração de um amor tão imenso, tão transbordante, Senhor, que nós não queiramos nada além de estar na Tua presença. E que as outras pessoas venham por consequência, mas nós precisamos ter esse amor, até porque
se nós transbordarmos esse amor, as pessoas quererão ficar perto de nós. As pessoas vão querer estar junto conosco. Porque ninguém gosta de pessoa amarga, negra, escura, triste. Nós precisamos dessa alegria que vem de Ti, nós precisamos desse amor que vem de Ti, Senhor. Transborda em nosso coração, Senhor, esse amor. Que a nossa luz, Senhor, seja brilhante, radiante. Que a Sua luz brilhe em nós, para que nós também possamos ser luz para outras pessoas. Senhor, tira todo o medo dessa solitude. Que nós desejemos estar nessa solitude convosco, para que nós possamos, Senhor, transbordar de amor e nunca mais nos sintamos sozinhos. Amém. Que o seu dia seja assim, repleto de uma luz divina imensa, completa, cheia, que transborde no seu coração. Que o seu dia seja de muita luz, muita bênção. Ai, gente, como é bom estar na presença de Deus. Fica com essa palavra. Fica com essa palavra. Eu quero, Senhor, estar só com o Senhor. Na Tua presença. Eu quero estar na Sua presença. Para que depois eu esteja com outras pessoas. Porque se eu estiver bem com o Senhor, as pessoas se achegarão a mim e nunca mais eu vou sentir sozinho. Mesmo estando sem ninguém. Porque a solidão, gente, é triste. Porque às vezes você está no meio de milhões de pessoas e você se sente só. Enquanto você pode estar só e se sentir completamente preenchido pela ação do Espírito Santo. Deus abençoe seu dia. Muito obrigado pela sua companhia e até amanhã com a graça de Deus. Oh, meu Deus, que bênção, que bênção. Ai, que palavra, Senhor, que palavra. Deus é bom, né? Deus, Ele age através desse cano enferrujado aqui. Glória a Deus. Beijo para vocês.